Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Supercast, um podcast voltado para sustentabilidade e sociedade. Eu sou a Sofia e aqui ao meu lado está o Kevin. Olá galera, hoje o nosso entrevistado é uma pessoa muito influente aqui no município de Caraguatatuba, Renato Leite Carrijo de Aguilar, mais conhecido como Tato Aguilar, presidente da Câmara dos Vereadores de Caraguatatuba. Hoje o nosso programa foi separado em 3 partes. Primeiro, iremos conhecer um pouco sobre o nosso convidado, depois, sobre um projeto da Câmara Jovem que a gente ficou sabendo que ele fundou, e por último, algumas curiosidades gerais. Renato, seja muito bem-vindo. E para começar, como é ser presidente da Câmara? Olá Sofia, olá Kevin, que alegria estar com vocês hoje, a todos que estão nos acompanhando. Kevin, para mim é uma alegria poder contribuir com o município. É a cidade que eu amo, Caraguatatuba. Não nasci aqui, mas vivo aqui meus 40 anos que eu tenho. Para mim é uma alegria também poder contribuir e poder também, para mim é uma honra presidir uma casa de leis. Nós que somos em 15 vereadores e eu estou hoje no segundo mandato enquanto presidente e já eleito para o próximo, que é o terceiro mandato, que começa no início de 23. Então, 23 e 24, eu vou aí exercer meu terceiro mandato. E para mim é uma honra e eu tenho como o carro-chefe, tanto na minha presidência quanto na minha vereança, os jovens. Então, para mim, estou repete de alegria estar com 2 jovens aqui, com sorrisos largos, para podermos conversarmos nesse programa. Ah, o prazer é com certeza nosso. Com certeza. E eu queria saber, você mencionou que você está no seu terceiro mandato. Eles têm duração de 2 anos? A vereança são 4 anos, tá? Uhum. E nos 4 anos, nos 2 primeiros anos é um presidente, e nos 2 segundos, outro presidente. Então a gente fala biênio. Então primeiro biênio, segundo biênio. Então quando eu vim para vereador pela primeira vez, Sofia, nos primeiros 4 anos eu não exerci a presidência. Na minha primeira reeleição, quando eu voltei para a Câmara em 2017 até 2020, nesses 2 primeiros anos eu exerci a presidência, que foi 2017 e 2018. Em 19 e 20 foi outro presidente. E agora reeleito em 2020, 2021 e 2022, estou como presidente, e houve uma alteração no regimento interno da Câmara, que foi até um fato inédito, por vontade dos vereadores, para que eu tivesse uma recondução. É uma espécie de reeleição. Então, nos próximos 2 anos, eu serei novamente presidente, já eleito por eles. Antes dessa exceção, o presidente da Câmara, ele podia repetir? Não. Ah, engraçado! Então você foi muito bom, né? Na verdade, assim, eu sou muito democrático, Sofia, muito mesmo. Eu não tenho egos, né? E eu trabalho por eles e para a cidade. Quando eu estou no local, eu sempre valorizo os vereadores, meus pares. Eu falo que independente das suas bandeiras políticas que eles têm, eu tenho um respeito muito grande por eles. Nós somos em 15 vereadores. Então os 14 onde estiverem, eu menciono, eu respeito, eu valorizo eles, porque muitas coisas, se não quase todas as coisas que acontecem nos municípios, não falam só por Caraguá não, passa pela Câmara. Então quando os prefeitos fazem as obras, as ações, os programas, é porque alguém aprovou aquele orçamento que realizou a obra. E quem aprovou foi o plenário da Câmara Municipal. Então é muito importante, vocês estão nos ouvindo, vocês jovens, saber da importância de ter o parlamentar nas cidades, no estado e na nação. Então nós, vereadores, contribuímos bastante com as cidades. Então eu busco essa valorização deles para que a população saiba que os frutos da cidade também têm a participação dos vereadores. Entre eles, você falou que tem várias pessoas, né? 14... Eu mais 14, somos em 15. Em 15. E existe alguma discordância de partidos? Como que vocês lidam com isso? Existe. Quando você fala de plenário, Kevin, fala de colegiado. Quando tem um colegiado, tem várias ideias. Cada um tem as suas ideias, suas convicções, né? Então, o importante, a política, eu falo o seguinte, a política é a arte de você avançar e ceder. É a arte de entender. Então a política que acontece no colegiado é exatamente essa. Quando você põe a sua opinião, a pessoa pode acatar, pode discordar com respeito. Então você avança e você cede. Então quando tem essas discussões no plenário, quando nós falamos de discussão de projetos ou de ideias, ou o que seja, por mais que haja partidos diferentes,
Hoje eu sou de partido, outros vereadores, meus amigos, são de outros partidos, mas quando há as ideias, elas se convergem para onde? Para o munícipe. Então, nós temos que converger sempre para a população, buscar sempre o melhor para eles, e não achar que eu estou certo, o outro é errado, ou vice-versa. Então, o colegiado, ele permite isso. O colegiado, o grupo, né, o plenário, quando há mais de um. Então, quando você pega câmaras, deputados, assembleias legislativas, as câmaras municipais, sempre tem um grupo de eleitos. E esses eleitos, eles falam das suas ideias e convencem ou são convencidos. Você mencionou a sua família e hoje, mais cedo, a gente recebeu um áudio do seu irmão, prefeito atual. Vamos ouvir ele rapidinho, só pra gente começar melhor ainda o programa? Olá, Kevin. Olá, Sofia. Aqui quem fala é Aguilar Júnior. Eu quero parabenizar vocês. Hoje sei que vocês vão ter um papo com o vereador Tato Aguilar, presidente da Câmara. Eu tenho certeza que vai ser muito rico, muito produtivo. O Tato tem um projeto lá da Câmara Jovem que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. E também me coloco à disposição, caso vocês queiram visitar a prefeitura, entender como é que funciona todos os trabalhos de uma prefeitura, vocês serão muito bem-vindos. Um abraço para vocês, viu? Parabéns pela iniciativa. E já surgiu um convite para a prefeitura, hein? Muito interessante. É engraçado, né, que você já tá na sua terceira geração familiar, né? Só falar um pouco do áudio do Júnior. Eu falo do Júnior com muita emoção, meu irmão, meu melhor amigo. Eu sou suspeito de falar, mas eu faço um grande trabalho na cidade. Sim. Né? Eu tenho muito orgulho de participar do governo Aguilar Júnior, porque faz ações sociais, faz as obras, respeita as pessoas, tem muitos programas bacanas na cidade. Mas voltando ao que você falou, Sofia, a minha geração, tanto eu quanto o Júnior, somos a terceira geração da família de políticos. O nosso avô materno, o seu Dario Leite Carrijo, ele militou e foi vereador na cidade de São Sebastião, cidade vizinha, na década de 60, 70 e 80. Ele veio a falecer em 87. E meu pai, por gosto, né, por acompanhar tanto o meu avô, o sogro, na época o sogro, né, sempre o sogro dele, também políticos de esfera nacional e estadual. Meu pai foi amigo de governadores da época, como Ricardo Franco Montoro, foi amigo de FHC, né? Recebia técnico de futebol, porque tinha um clube das cigarras na cidade de São Sebastião, um clube muito famoso, conhecido e muito frequentado por grandes personalidades da época. Meu pai acabou fazendo uma amizade com essas pessoas, gostou da coisa, da política, também tinha o espelho do sogro. E quando meu avô faleceu em 87, o meu pai, já morando em Nicarágua com a minha mãe, eu na época tinha 5 anos, o meu irmão Aguilar Júnior tinha 7. Ele lançou pela primeira vez como candidato a vereador, ele foi o mais votado da época, e a votação dele foi tão espontânea, tão grande, que ele carregou mais 4 vereadores na legenda dele, só com a votação expressiva que ele teve à época. Esse é um brilhante mandato. Aí ele foi reeleito em 92, presidiu a Câmara de Vereadores, né, também. O meu avô foi na década de 70, o meu pai na década de 90, e eu hoje nos anos 2020. E aí meu pai cessou a vida pública direta em 2008. Ele parou, houve uma reeleição onde não foi reeleito. Em 2012, a minha primeira eleição, primeira vez que eu fui candidato a vereador, tive o êxito de ter, à época, 1.246 votos. Depois eu fui reeleito em 2020 com 1.184 votos. E aí também o Aguilar Júnior, meu irmão, foi eleito pela primeira vez também, pela primeira eleição dele, foi eleito prefeito em 2016. Em 2020, eu tive uma votação surpreendente, com as bênçãos de Deus e também com o apoio dos amigos da população. Eu fui reeleito pela segunda vez, para o meu terceiro mandato, com 2.101 votos, ao lado do Aguilar Júnior, também reeleito. Então nós temos, graças a Deus, uma vida pública muito transparente, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue, nós gostamos do que fazemos. Servir a política, servir as pessoas, é um ato, é um gesto das pessoas. Nós gostamos desse gesto, de poder contribuir. Eu falo uma seguinte frase, guarda bem isso aí pra vocês, pra quem tá ouvindo. Eu falo o seguinte: só me permito estar na vida pública para fazer a diferença na vida das pessoas. Caso contrário, eu sou perfeitamente indispensável. Então, se eu estou nessa,
Eu estou para poder mudar a vida das pessoas. Principalmente dos jovens, vocês que estão aqui comigo. Você, Sofia, você, Kevin, e tantos jovens que nos ouvem. Porque para mim é uma alegria poder contribuir com esses jovens. Eu tenho jovens amigos do esporte, eu tenho a juventude da igreja, eu tenho a juventude da periferia, e eu tenho a grande massa de juventude um programa que eu amo, que é a Câmara Jovem. Até arrepio quando eu falo. Então, a juventude está na minha essência. Eu gosto muito disso. Eu estou com a barba... Vocês estão vendo, quem está nos ouvindo não pode ver, mas tem no YouTube também, né? Isso. Tô com barba branca, cabelo branco, tenho 40 anos, mas me sinto jovem de 18, tá bom? Fiz ontem 18 anos. Mas eu amo essa juventude. É muito bom. E eu, na época da pandemia, quando fomentou muito a questão das conversas por videoconferência, né, no Zoom, eu agreguei vários jovens para um bate-papo. E jovens de diversos segmentos. Tinha o jovem da periferia, o jovem mais de elite, tinha o jovem de uma classe mais simples, tinha o jovem da igreja, tinha o jovem esportista. Então sempre eu quero colocar todos inseridos no mesmo contexto, para que um possa conhecer a realidade do outro. Sim. Essa é a grande vontade que eu tenho. Importante. Porque você colocar um com o outro troca experiências. Não é querer dizer que um é mais feliz que o outro, ou é mais importante que o outro. De forma alguma. São experiências diferentes. Exatamente. Né? Cada um tem sua cultura diferente. Vivência. Sua vivência diferente, né? Por exemplo, eu tenho uma vivência de juventude muito diferente da atual. Eu falo muito por jovens da minha época, eu soltava pipa, eu fazia o pipa, eu jogava bolinha de gude, né? Então, tinha várias brincadeiras que hoje o smartphone tirou essa vivência. Então, eu troco essa experiência eu troco com eles essa experiência. E esses juventudes, esses jovens, né, de uma forma bem heterogênea que existe, cada um com uma realidade, é uma forma de eles estarem muito próximos, que às vezes o celular ou até a vida distancia. Então, o meu interesse é esse. Uhum. Qual é a diferença entre presidente e vereador na Câmara? Muito importante essa pergunta, gostei, Kevin. O presidente da Câmara, ele coordena os trabalhos da Câmara. Porque a Câmara tem o trabalho legislativo, que é dentro do plenário, né? Ele coordenar os trabalhos, ele delegar os trabalhos, mediar os trabalhos. Então, todos os trabalhos da Câmara Municipal. Então, está ali a figura do presidente e comigo os 14 vereadores. Também tem a questão administrativa. A Câmara é uma espécie de prefeitura. Tem todo o seu corpo administrativo, temos vários funcionários, temos prestadores de serviço. Então a Câmara também tem uma vida muito própria na questão da vivência do dia a dia. Então lá tem os funcionários, faz todo o RH, eu tenho a questão administrativa, tenho todo o departamento pessoal, eu tenho a pessoal da limpeza, o pessoal que serve os cafés, eu tenho o pessoal da recepção, da manutenção. O nosso prédio ele é antigo. Nosso prédio é da década de 60, nosso prédio. Antigamente a Câmara Municipal hoje, lá atrás, quando foi construído em 68, se não me engano, era para ser o mercado municipal. Então é um prédio antigo, arcaico. E no decorrer dos anos foram feitos puxadinhos, foram feitos outro andar. Então isso demanda muita manutenção no dia a dia. Então todo esse pessoal, eles estão totalmente engajados, trabalhando no dia a dia para atender a população. Porque a Câmara é uma extensão das pessoas. Quando tem algum problema na cidade, quem se procura? O vereador. Eu tenho um problema de IPTU, procura o vereador. O problema na rua, é o vereador. Saúde. O problema no bairro, é o vereador. Saúde. Qualquer que seja, vou procurar. Porque o vereador ele é muito próximo à população. De todos os políticos, desde o vereador até o presidente da República, o mais próximo da população é o vereador. Então, a presidência tem que cuidar de tudo isso, tá? Beleza? Que eu falei aqui. A vereança, que eu também tenho que fazer, é cuidar da minha vida pública. Em qual sentido? Fazer projetos, levar benefícios para os bairros. Eu tenho alguns bairros, sou padrinho dos bairros. A minha região sul, onde eu cresci, né, passei toda a minha infância, a minha juventude, lá eu tenho muitas demandas no meu bairro Travessão, lá no Tarumãs, no Pegorelli, Perequemirim. Mas também tem outros bairros também que me apoiaram, né? Que confiam no trabalho. Aí eu vou lá para a região norte, eu vou para Casa Branca, eu vou para Getuba, Massaguaçu, que são bairros também que procuram o vereador Tato para suas demandas na região. Então aqui é o papel do vereador, para levar benefícios para as pessoas, fazer projetos e o grande essencial, acompanhar os gastos públicos. Que o vereador é um fiscal do povo. Então não podemos perder essa essência. Então aí está a diferença, Kevin. O papel do vereador e o papel do presidente.
E geralmente, qual a maior dificuldade que você enfrenta? Também como presidente da Câmara. Eu não digo dificuldade, é muitas ações. A minha maior dificuldade é responder nos WhatsApp. É brincadeira. Eu brinco, mas eu tenho um telefone já, eu até falo publicamente, desde 2013. Nunca mudei de número no celular. Então, desde 2013 tem o mesmo número, 2014. Então, o WhatsApp, ele corre nos grupos, né? Mas a grande dificuldade é muitas ações, né? Então, é preocupação com gastos, né? Eu sou mão de vaca. Tá sempre atento a todos os processos administrativos, tá acompanhando, lendo. Tem várias demandas. Hoje, nossa Câmara é muito dinâmica. Eu busco muito isso. E nós criamos esse dinamismo, né? Então, nós aperfeiçoamos a parte tecnológica, né? Colocamos mais ações para fazer no dia a dia. Então eu tenho a escola legislativa na Câmara, eu tenho a Câmara Jovem, eu faço palestras, recebo muito alunos das escolas no plenário, então tem bastante coisa para fazer. Eu imagino. Que responsa, hein? Bastante. E detalhe, né? Eu tenho uma vida particular, noivo da Ana Beatriz, e tenho uma vida privada, eu sou empresário também. Então eu tenho que dividir meio período do dia pra mim, na minha empresa, completa os trabalhos. Tem mais 3 vidas. E deixei de pedalar, tá? Vou voltar a pedalar, tem mais essa aí. Poxa. E vamos falar um pouco da Câmara Jovem. Você é o criador, né? O fundador da Câmara Jovem. Isso. Como que foi pra você criar esse projeto, assim, do zero? Esse programa Câmara Jovem era um dos meus objetivos quando eu entrei pela minha primeira vez quanto presidente, em 2017. Formatei um sistema de Câmara Jovem porque eu vi alguns locais, Kevin, que era só de um dia, tem Câmara que faz de um mês, e nós criamos um programa no início, para 6 meses. Eu falei, não, 6 meses não dá, tem que ser por 1 ano. Então, é um período de 1 ano, onde os alunos das escolas, que é onde nós convidamos, como começa? A Câmara, no início do ano, faz o ofício convidando todas as escolas, particulares e municipal, tá? Para os alunos do Fundo 2, que é do 6º ao 9º ano, beleza? Então as escolas que se aderem me mandam uma resposta e eles vão eleger o jovem vereador. Então o processo de escolha é na escola. Como o Grêmio, você tem um Grêmio, é como se fosse um Grêmio. Então tem escola que faz com urna de papel, tem escola que faz com aclamação. Então o processo democrático da eleição é deles. Eles só me mandam o ofício aonde diz que o mais votado foi fulano e o segundo mais votado foi ciclano. Então esses 2 mais votados vão para a Câmara. O primeiro é o jovem vereador titular. O segundo mais votado, ele é o suplente. Beleza? Então eu convido que todas as escolas já vem dando certo 15, 14, 13 escolas se aderirem. Como funciona o nosso parlamento de vereadores eleitos pela população? Nós somos 15 vereadores. Então, para o plenário, vão 15 jovens que vão formatar o plenário. E os 15 suplentes acompanham as sessões. Porém, os 30, se são 15 escolas, 2 cada escola, os 30 alunos participam de todo um processo pedagógico. Tem um conteúdo programático. Então, nós temos um plano de aula, tá? Com o encontro deles, semana sim, semana não. Intercala os períodos para não perderem muita aula. Então, ou seja, vamos supor que a aula é numa quarta-feira de manhã, tá? Daqui 15 dias, vai ser uma quinta-feira à tarde. Depois de mais 15 dias, uma segunda-feira de manhã. Então, intercala os dias e os horários. Beleza? E aí começam, depois de umas 3, 4 aulas, as sessões oficiais deles. Aonde eles produzem os mesmos materiais que nós fazemos, os mesmos instrumentos. O que faz o vereador no plenário? Apresenta projeto de leis, beleza. Faz requerimentos, beleza. Faz moção. O que é moção? Moção de congratulação, moção de pesar. O vereador, nós vereadores eleitos, usamos durante a sessão, tem a tribuna, para nós usar a tribuna, para falar de qualquer assunto. Eles também têm esse período de tribuna. Então, ou seja, o Câmara Jovem é o mesmo formato de nós vereadores eleitos. E eles, tudo que eles produzirem, todos os instrumentos que eles têm para fazer, nós falamos que projetos, requerimentos, todas as proposituras que produzidas pelos jovens vereadores, todas elas são encaminhadas para o prefeito Aguilar Júnior.
Porque dali sai pedidos de um recapeamento, de colocar luz numa rua, de um projeto. Aliás, tem um projeto do Yuri. O Yuri é da Escola Objetivo, falou sobre a questão de palestra sobre drogas. Kevin e Sofia. Foi a sessão de todas as edições, estão na 4ª edição, tá? De todas elas, que mais repercutiu o assunto sobre drogas. Eu aprendi muito com eles. Ou seja, a discussão da Câmara Jovem, nós aprendemos com eles. Porque a vivência está no jovem. O dia a dia está no jovem. Porque ele sai de casa, vai para a escola. Aquele trajeto, só ele que vive. Chega na escola, as realidades que eles têm, um aluno da escola da região norte, ele tem a diferença da realidade de um aluno da escola da região sul. Com certeza. Então, essas realidades que se conflitam, um conhece a realidade do outro, acaba entendendo e nós aprendendo. Você está entendendo? Sim. Então, a Câmara Jovem, mais que ensinamento, é um aprendizado para todos nós. Então, eu sou muito orgulhoso desse programa. Nós queremos cada vez mais aperfeiçoar. Vem aí uma 5ª edição ano que vem, melhor ainda. Nós estamos aí aprimorando cada vez mais, né? Queremos formatar... Até eu vou dar um spoiler aqui, tá? Então vocês vão ter, um privilégio. Primeira mão, eu quero fazer, através do Câmara Jovem, criar o Jovem Aprendiz. Em termos de Câmara. Eu criei na Câmara, Tato Aguilar, lá atrás, o estágio para alunos universitários. Então quem faz Direito, Jornalismo, ADM, esses cursos que têm ligação com a Câmara Municipal, fazem estágio na Câmara. Eu criei à época 15 vagas e hoje temos 20 vagas. Agora eu quero criar o Jovem Aprendiz, através dos alunos do Câmara Jovem. Então estou buscando uma legalidade aí, estou buscando umas brechas da lei, para que eu possa até remunerar esses jovens com o programa Jovem Aprendiz. Legal, maravilhoso. Meu primeiro emprego. Legal, né? Legal, perfeito. Olha que empregão, hein? Eu sou um puxa-saco do jovem, viu? Vamos puxar um intervalinho rapidinho só pra gente tomar uma água, dar uma relaxada, ir no banheiro se precisar também. E depois a gente volta com a segunda parte.